Papo Empresarial de hoje, a gente já estava, como sempre, né? O podcast fica acontecendo antes de tudo. O antes e o depois é sempre o melhor. Então, o podcast de hoje, Ilva. A Ilva, ela é proprietária da Wizard, aqui de Balsas. E a gente estava sorrindo agora aqui, porque eu não dei conta de falar o sobrenome da Ilva. Vai lá, Ilva, se apresenta. É só porque você não fala inglês ainda, né? Só por isso. Meu nome é Ilva Mohr, né? Mohr, o meu Mohr é M-O-H-R, mas a pronúncia é a mesma do inglês, que more significa mais. More. 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 Mas é Mohr, é origem alemã. More. Rapaz, a minha língua tá até já... Mohr. More. Mohr. Ilva Mohr. Rapaz, eu acho muito massa o inglês. E esse ano é a minha prioridade hoje. É o inglês e o cidadão do violão. Então, o inglês... Bicho, olha o inglês aqui. Estamos em abril, hein, Robinho? É? E é uma prioridade. Então, olha o inglês onde é que tá. Rapaz, que negócio doido, cara. O violão já tem os professores aqui. Os professores não, o professor. Né? Os outros aí não sabem ensinar, sabem tocar. Olha aí, ó. E o inglês tá aqui. Tá aqui, olhando pra você. Rapaz, que negócio massa, viu? Bicho, pra você ver o que é realmente querer e desejar as coisas. Entendeu? Então, assim... Eu estava brincando com os meninos aqui, mas o que acontece? O inglês hoje é uma pedra fundamental, né, Ilva? Sem Como é que tá o mercado aí? Eu costumo dizer que a gente não precisa mais convencer as pessoas que inglês é essencial e importante, porque tá na cara, né? Então, o nosso discurso não é mais mostrar a sua importância, e sim só mostrar como que a gente... como que você deve adequar o inglês na sua rotina. Esse é o maior desafio. Porque eu sempre digo assim, Robinho, o inglês te dá um lugar no mundo. Falar inglês, dominar o inglês te dá um lugar no mundo. Eita, você tá me dando uma pedrada. Tô? Tá. Então eu vou continuar. Olha só. Quando eu falo em te dar um lugar no mundo, eu tenho uma história para contar. No ano passado eu fui para Orlando, na Disney, e fiz um treinamento voltado para atendimento a clientes da Disney. E eu tive a honra, nós éramos um grupo de 60 pessoas, e um dos palestrantes era o vice-presidente, ex-vice-presidente da Disney. Ninguém menor, né, que o vice-presidente. E ele deu a palestra dele toda em inglês. E no momento de fazer a pergunta, todo mundo fazia a pergunta em português e tinha um tradutor. E eu quis fazer uma pergunta e eu fiz essa pergunta em inglês. Top. Né? E assim, ó, eu lembro que quando eu fiz a pergunta, a sala olhou pra mim, porque eu consegui fazer a pergunta em inglês, e mais que isso, eu chamei a atenção dele, tanto que, ao final, ele tinha a varinha mágica do Harry Potter, e ele escolheu dar a varinha mágica pra mim. E eu sei que não foi porque... E você filmou isso aí? Sim, tenho registrado, né? Tenho o autógrafo dele, né? Então, assim, eu sei que ao fazer a pergunta em inglês, eu chamei a atenção dele. Massa, né? cara. Ele me viu no meio de uma plateia de 60 pessoas. Massa demais. Só empresários que estavam ali, pessoal da rede bancária, né? Então, gente importante. Então, é isso. O inglês te dá um lugar no mundo. Você vai ser visto de maneira diferente. Né? E eu não tô falando só do mercado de trabalho, não, Robinho. Eu tô falando em tudo. Você pode... Massa, bicho. E assim, ó... eu sempre falo... Você tá falando pra mim, eu tô ficando arrupiado, porque eu tô dando umas pancadas de mim. Eu tô te falando pra ti. Olha só, eu tenho uma cliente... A família dela toda estudou com a gente. O inglês é forte. Inclusive, ela começou a estudar e ela me disse um dia... eu vou parar de estudar inglês, eu não consigo aprender, é muito difícil. E olha, eu vou pra qualquer lugar do mundo... usando as minhas mãos para me comunicar, né? Fazendo gesto, todo mundo me entende. E eu disse a ela, falei, você tá certo. Você vai para qualquer lugar do mundo. Quem se comunica aqui, mesmo usando as mãos, ou enfim, com gestos, vai conseguir ir para qualquer lugar do mundo. Mas uma coisa você não vai viver. E sabe o que é? A experiência de você estar na fila de um caixa, de um mercado ou de uma loja, e você poder conversar com a operadora do caixa, de você poder trocar uma ideia dentro, né, de um ônibus, do meio de transporte com um nativo. Então, essa experiência você não vai viver se você não falar o idioma e se você não falar inglês. Eu tô arrupiadinho, igual gato aqui. Sabe por quê? Porque eu tô me vendo lá nos Estados Unidos, um cara que gosta de se comunicar, de se conectar com todo mundo, e eu não poder fazer isso. Exatamente. Rapaz, tá... Sabe qual é o sentimento que eu te convido pra você pensar agora?
Rapaz, eu que sou um vendedor, hoje aqui... Você que se comunica É bem, doido, moço. que tua principal ferramenta é a comunicação. Agora, vamos colocar uma fita preta na isso. tua boca? E aí, como é que faz? Como é que você se sente? Moço, eu tô preso, morto, dentro de um caixão enterrado. Exatamente. Então é isso, sabe? O inglês, a missão da Wizard Balsas é essa, é transformar a vida das pessoas através do ensino de idiomas, proporcionando autoconfiança, liberdade e realização de sonhos. Então a gente, é isso, quando você fala inglês, além de realizar um sonho, que é o sonho de muitos, você ganha autoconfiança, você ganha liberdade. Não tem preço não, Robin, não tem preço. Cara, eu vou te falar, não tem jeito não. Esse ano, falando pra você, esse ano aqui foi, eu disse duas coisas. É o inglês e o violão. Acabou. Robin, nós estamos em abril. Já abriu já. Vamos começar. Eu sei. Né? Isso aqui foi uma pancada hoje. É. Mas é verdade. A pessoa tem que entender isso assim, ó. Cara, eu vejo o inglês hoje como uma ferramenta de alavancagem na vida de qualquer pessoa. Com certeza. Então, a pessoa quer se posicionar no mercado? Inglês. Posição. Então, você tá contando a história lá da Disney. Eu tô te perguntando se você tem gravado tudo. Sabe por quê? Porque isso é uma posição para você. E outra, isso aí você vende todos os dias. Exatamente. Por quê? Porque você mostra um negócio, você tá contando a história aqui. Agora, eu vendo isso daí é mais forte ainda. Sim. Mais forte. E eu te digo mais, existem dados, né? Vamos falar de dados. Revista Isto É, a última a notícia lançada foi da revista Isto É, onde eles diziam o seguinte: concorrendo a uma vaga, 2 profissionais que concorrem à mesma vaga, ambos com graduação somente. Um tem graduação e tem pós. O outro tem graduação e fala inglês. Sabe qual tem preferência? Precisa nem você falar pra mim. Não precisa nem você falar. Quem fala inglês. É. Acabou. Sem sombra de dúvida. Outro dado, estudo feito de anos, a possibilidade de você ter um salário maior de até 60%, um salário maior desde o momento que você domina o inglês. Então, assim, tá aí, né? E você tá com a Wizard, a gente estava conversando aqui sobre essa ferramenta hoje do mercado aí. E a gente estava falando até do fundador, né? Uhum, Carlos Wizard. Uhum. O cara é uma máquina. Um baita cara, né? Então, o Carlos Wizard fundou a Wizard há 38 anos. E eu acho genial, porque o cara... A metodologia... ele começou lá no quintal da casa dele. Ele desenvolveu a metodologia. Há 12 anos, mais ou menos, ele vendeu, né, para o grupo Pearson. Então, hoje ele não é mais o proprietário da marca, né? Então, hoje nós somos parte do grupo Pearson, que é a maior rede de educação do mundo, né? É uma empresa britânica. Sim. E é a maior do mundo hoje. E eles são os detentores da marca, né? Só que a metodologia, da sua essência, ela nunca mudou. Né? Metodologia da Wizard é foco na conversação. A gente não quer levar nenhum aluno, e eu falo para você com propriedade, porque eu já fui professora de outras metodologias. O método da Wizard ele é focado na conversação. A gente quer que você vá lá e, por hora de aula, no mínimo, você vai falar 100 frases. Você vai falar. Porque Carlos Wizard sempre disse que o único segredo para aprender qualquer idioma é falar. Não tem outro segredo. Então... Tá, você vem me balançando o tempo todinho. Uhum. Que você bom, vem me balançando, tá dando você vem certo. me sacudindo aqui. E eu vou te sacudir agora. Aham. Por que você não tá falando isso tudo lá no seu Instagram? Não tô falando? Tô falando pouco? Tá. É? Inclusive, ele tá fechado lá. Privado. Ah, o meu pessoal, o meu pessoal eu fecho mesmo. Não deveria? Não. Não? Você é vendedora. É. É que daí eu uso o da escola. Não? Isso é desculpa. Tá errado. É. Fala pro Carlos. Ele também é vendedor. É. Não tem Instagram. Não, moço, não existe isso não. Eu fui lá, o teu Instagram lá, quando eu olhei, tá fechado o Instagram. Eu digo, rapaz, eu não acredito não. É. Meu Deus do céu. Assim, ó, marca hoje, produto hoje, é o Wizard? Não, a Wizard é um negócio seu. É. O produto é você. É da Ilva. E hoje que eu tô conversando contigo mesmo, e aí nós estamos de perto aqui. E aqui eu vejo 2 leão, certo? Então você tá me sacudindo o tempo todinho aqui e eu tô só recebendo. Porque eu tô feliz demais de você estar aqui, me sacudindo desse jeito. Só que aí eu tô te entregando uma ferramenta também, que é o teu Instagram. O produto, é você. Uhum.
E você que tem que falar no teu Instagram com essa essência, com essa força, sacudir o povo lá. Porque lá na Wizard fica um negócio bem técnico, entendeu? Mas você, que é realmente o produto principal, que tem que sacudir o pessoal desse jeito aí. Porque você já pensou se você sacudir esse povo que tá aí desse jeito que você tá me sacudindo aqui hoje? E eu nasci, eu fiz a Wizard Balsas nascer com esse propósito. Porque eu olhava para o mercado de balsas e falava, gente, tem muita gente que precisa falar inglês. Tem muita gente que precisa falar inglês e não está falando. Sim. O que você está me sacudindo hoje aqui, se você realmente pegar para fazer, eu falo para você. Eu sei que os resultados são extraordinários. Mas se você fizer a partir de você mesmo, muitas vezes, o erro, não sei se é você que está fazendo isso, mas eu já vejo que é um pouco você também, por causa daquele Instagram que está fechado. Muitas vezes joga para... terceiriza a responsabilidade da venda. Uhum. Não, a responsabilidade da venda é minha. A responsabilidade é sua. Eu concordo contigo. Eu concordo totalmente. Eu tenho essa consciência bem clara que quem vende o Wizard sou eu. E o teu Instagram? Eu separei ele. Falei, não, vamos separar o pessoal do profissional. Eu falo no Instagram da Wizard, viu? Muito. Falo. Tá, mas concordo com você que não estrategicamente. Eu vim saber que a Wizard era de vocês, sabe quando? O ano passado. Eu não lembro qual era a data, cara. Capaz, Robinho. Foi. Tô falando pra você. Eu conversei com o Gaita, uma época, com o Carlos, né? Conversei com ele, aí vocês estavam montando e tal na época. E aí passou batida e também, depois que eu vim saber que era de vocês. Olha aí. Mas por quê? Cadê o tchan do negócio? Sim. Porque aí eu não acompanhava a Wizard, mas acompanhava vocês. Uhum. E aí o que acontece? Naquela conversa o tempo todinho, o que compra? A pessoa. Sim. Então, antes de comprar um produto, você compra sempre o produto principal, que é quem faz. O produto não adianta. Você comprou a Wizard por causa de quê? Da metodologia, que veio de quem? Da essência, da raiz do negócio. Anotado, Robinho. Mas aí, você tem me sacudido aqui, viu? Anotado. Rapaz. Eita, bicho. Assim, ó. Vamos lá. Já que você tá sacudindo, eu vou te sacudir mais um pouquinho aqui hoje. Como foi? Porque assim, já que você passou por tudo isso aí, rodou outras metodologias, você chegou em uma metodologia que você veste a camisa hoje, certo? Esse daí você veste. Como foi ser mãe, entrar em toda a confusão do dia a dia de mãe, de esposa e ainda ficar de pé para levantar essa marca aí hoje, aqui? Um baita desafio, né? Eu acho que eu fui muito estratégica, porque primeiro eu dei solidez à marca dentro da cidade, né? Porque são 10 anos. Sim. E meu filho mais novo tem 3. Então, eu acho que eu consegui dar, sim, né, solidez e sedimentar a marca na cidade, primeiro. E depois eu fui me dedicar à maternidade. E quando meu filho nasceu, tô lembrando aqui, né, Robinho? Eu sempre sonhei em ter filho e tal. E eu falava assim... e o meu sonho era, o dia que eu tiver um filho, eu quero me dedicar a ele, né? Eu quero ter tempo para me dedicar para essa criança. E aí, meu filho nasceu, 19 dias eu estava entrando em depressão, porque... Depressão, eu sempre fui cética a respeito de depressão. Porque eu, de uma pessoa altamente dinâmica, que trabalhava o dia todo e ainda fazia mais 1000 coisas, eu passei a me ver sentada numa cadeira de amamentação o dia todo, né? Porque como eu sou uma pessoa de regras, eu quis implantar as regras que eu li em alguns livros na criação do meu filho, coitado. E aí, nesse dia, né, derradeiro, o Carlos falou, Ilva, você vai sair do quarto e a gente vai visitar a casa que a gente estava construindo. E eu conto sempre isso porque foi ali que ele me resgatou, assim. Porque se ele não tivesse me chamado, eu acho que eu teria me afundado, porque eu não estava sabendo lidar, né, com a necessidade de um bebê pequeno, que depende totalmente de você. De proteção. E com os desafios que a vida do empresário continua tendo, porque nada para. O mundo não para, teu negócio não para você amamentar ou para você cuidar do teu filho, né?
Mas a partir daí eu consegui, né? Eu despertei de novo e passou aquela fase ruim, e aí a gente foi aprendendo, né? E até os 6 meses eu fiquei ali com muita dedicação. Mas exclusivo a gente nunca tem, né? Porque o nosso negócio não para de novo. E Ilva, só pra gente colocar um parênteses aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Como eu sei o teu perfil, e foi bom você falar assim, uma pessoa totalmente dinâmica, se vê ali naquela cadeira sentada, amamentando, mas aí você identificou, tipo, uma depressão. Qual é esse tipo de depressão que você identificou assim? Rapaz, eu tô com depressão. Olha que curioso. Eu só vim identificar isso um ano, sei lá, não sei, 1 ano, 2 anos depois. Lá naquele momento eu não percebi o que eu estava vivendo. Você é doido demais. Eu não percebi o que eu estava vivendo. Você é doido demais. Só que daí, depois, quando a gente reconta a história, quando a gente volta atrás, eu conversando com o Carlos, era isso que eu estava vivendo. Porque E você saiu? eu saí graças a ele ter Ele pegou percebido, ele percebeu que alguma coisa não estava certa. Ele percebeu. Foi lá e vamos ali. E aí, vamos lá. Foram 30 minutos que eu saí de casa e eu falei, não, mas eu tenho que levar o nenê. Não, você não vai levar o nenê. O nenê vai ficar com a minha Que sogra. negócio doido, velho. A minha sogra estava em casa, Doido. vai ficar com a minha sogra e a gente vai lá ver a obra. Foram 30 minutos, Robin. Isso aqui que você tá falando é pra curar muita gente aí, viu? Eu acho que é. Foi 30 minutos. Foram 30 minutos. É aquela frase que eu gosto, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, quando eu consegui sair ali da minha cadeira de amamentação, eu consegui respirar, oxigenar meu cérebro, minha vida, eu falei, agora vamos para frente de novo, né? Então, assim, a importância de você ter um companheiro que te percebe, que te ajuda, que te cuida, né? Então, o Carlos sabe disso. A Mayara disse uma importante. palavra pra mim um dia. Ah, Eu tava deitado direto e cara, ela falou assim pra mim, rapaz, tu tá doente. Doente eu? É o tal do dominante, sabe? Quando você joga aquele negócio dele ali, ele, não, fica reto. E aí você acorda, né? Então só foi uma palavra eu. Você Olha foi só. 30 minutos. exatamente. Que negócio doido, né? Mas aí, Robin, falando dessa articulação e dessa destreza, né? De você conseguir conciliar a maternidade com a vida de empresário, com, né, a parte profissional, assim, é um baita desafio, eu sempre digo. Que é uma conta que às vezes não fecha. Eu brinco com outras mães e falo. Outro dia eu li um texto também que falava a mesma coisa. Que 2 mais 2 não é 4. Né? Porque os seus filhos, vamos lá, são a sua grande prioridade. Para mim, eles são. A coisa mais importante da minha vida são os meus filhos. E daí, de repente, você tem um negócio, 2, 3, que você precisa também estar gerindo. Esse negócio também precisa de você para viver, né? E aí você se vê ali todos os dias tendo que tomar uma decisão em detrimento de outra. Eu estou falando que seja de tempo. Se eu dedicar hoje 4 horas para a empresa nesta tarde, são 4 horas que eu não dedico aos meus filhos. Então, todos os dias uma mãe acorda nessa sinuca de bico. Todo santo dia. Você já pensou a Wizard de hoje, por exemplo, sem a Ilva hoje? Bom, a Ilva não vai lá há 1 mês. Uhum. O que você... Eu vou te dizer uma coisa, Robin. Eu tenho uma equipe, eu tenho um time, que eu tenho orgulho de falar deles. E eles sabem disso, porque eu falo isso para eles o tempo todo. Eu tenho um time muito forte. Eu tenho pessoas que estão comigo há 8 anos, há 6 anos, há 7 anos. E a minha primeira saída, né, a minha primeira gestação foi um pouco mais desafiadora, porque foi a primeira vez em anos, desde a fundação, que eu tinha me distanciado da empresa. Mas agora, na segunda, foi muito mais leve, porque eu já sabia que... Experiência. E outra, minha equipe estava lá, eles já tinham passado por um período sem mim, agora eles estavam passando pelo segundo. Então, assim, claro que é extremamente importante para qualquer negócio. A gente sabe hoje que a gente precisa estar dentro, a gente precisa estar junto. O time precisa da gente, porque eles se inspiram na gente o tempo todo. Sim. Mas, eu digo para você, eu tenho uma equipe tão forte que eles levaram a Wizard. A Wizard só deu continuidade no trabalho que a gente ia fazendo. Então, a Wizard vem dando certo e se a Ilva não estiver lá, vai caminhar lá. O negócio continua, com certeza, porque eu acredito na cultura que a gente desenvolveu. E o Carlos, sem a Ilva?
Ah, daí eu já não sei. Hã? Fala pra mim. Acho que daí não se sustenta, né? Não se sustenta. Porque casamento Sim. é diferente, né? Os nenéns sem a Ilva hoje, Não, né? não se sustenta? Não? Os nenês precisam de mim. Então quem é mais importante? Inclusive, Os neném, o Carlos, a empresa. com certeza são as pessoas, né, Robinho? Mas que pessoa? Meus filhos e meu esposo. Não, Sem a Ilva sombra de é dúvida. importante. A Ilva? A Ilva. A Ilva tá lá, que eu acabei de perguntar pra você sobre a empresa, ela roda sozinha. O Carlos não vai se sustentar sem a Ilva, os neném também não. Aí você fala, é os neném que é importante, não é os neném, é a Ilva. Tá lá. Segurando a pancada. E na sinuca de bico. Se a Ilva estiver mal, como é que faz? Então a Ilva é muito importante. Sim. É verdade, né? É verdade. Ilva, cara, assim, ó, hoje, desse quadro empresarial, a Ilva é a primeira mulher, né? Não, a Paula. A Paula, teve a Paula, né? Aí você. Mas assim, eu vejo que vem cada vez ficando mais forte porque, cara, é um processo tão massa, a parte da mãe, e é mais interessante porque eu quero saber o que tem do lado de lá, porque a parte do homem eu já sei. Sim. E é paulada mesmo, é Sim. confusão, e tem que ir, e não dá pra ficar reclamando não, porque é o meu papel, acabou. Mas a mulher, quando ela assume também, não o papel de homem, mas o papel de liderança, e aí entra num problema, porque quando eu saio de casa, se eu tiver filho, tô nem aí. Eu não vou ficar esperando se ele vai comer, se ele vai cair, se ele vai rolar, se ele vai... É homem, tem que ter responsabilidade, se for mulher, ela tem que aprender a lidar com a vida. Já com a mãe é diferente. Você sai de casa e o coração fica lá. Ele fica chorando na porta, né? As crianças ficam chorando na porta. Mamãe, você vai trabalhar? Por que você vai trabalhar, mamãe? Mamãe, fica aqui comigo hoje. Eita! Né? Então a gente fica assim nessa lida, assim, né? Tá, esse basquete que vem acontecendo, esse jogo que vem acontecendo, o que isso te ensinou? Que você já fez vários cursos, mentorias, você já estudou muito, né? Leu muito livro, mas o que essa experiência vem te ensinando que toda essa técnica e conhecimento que tem lá fora e que você buscou também não te ensinou? É uma baita pergunta. Eu acho que o que eu mais aprendi nesta experiência de vida é a flexibilidade. Também poderíamos chamar de resiliência, né? Mas eu vou usar o termo flexibilidade que eu acho que ele fica mais claro. Porque conhecendo o meu perfil, eu sempre fui uma pessoa muito centralizadora e onde eu tinha domínio de tudo, né? Do meu dia, das minhas tarefas, das minhas atribuições, das coisas que eu ia fazer. E, de repente, chegam 2 seres humanos, né, meus filhos, e eles tiram isso totalmente de mim. Então, você perde a agenda da tua mão. Só que sabe o que é incrível? Uma coisa que eu sempre ouvia, e logo que eles chegaram, eu falei, nossa, mentira, né? Era mentira isso. Certamente era mentira. Que diz que os filhos chegam e, de repente, a gente acha que perdeu todo o tempo do mundo e a gente não vai mais conseguir fazer nada, mas muito pelo contrário. Você se torna muito mais produtivo. E é isso que eu percebo. É isso que aconteceu comigo. Eu aprendi a soltar no aspecto flexibilidade e, ok, se eu não conseguir cumprir a minha agenda das 10h32 agora, ok, mas eu encontro, né, no dinamismo que é tempo para fazer e muitas vezes fazer até mais. Você acredita que você entrou num nível a mais de produtividade? Certamente, sem sombra de dúvida. Vou te falar uma coisa, no ano passado e neste ano, estamos em abril, eu li mais livros com 2 filhos do que quando eu não os tinha. É porque você passa a ver o tempo de maneira diferente. Você passa a valorizar muito mais o tempo. Tanto o tempo que você tem com os seus filhos, como o tempo que tu tens para qualquer outra coisa. Você fala assim, cada 5 minutos é altamente valioso. O que você está falando para mim hoje só vem validando mais aquilo que eu venho falando todo dia. Quando você começa a entender o que é um tempo, você começa a dar mais valor ao seu tempo. Uhum. Então, você pode ter um processo dentro do tempo, mas o único tempo que você pode ter gestão é no seu tempo. E acabou. Sim. E dentro do seu tempo, você vai criando o quê? A dinâmica do negócio. Então, não tem desculpa. Não, tem não.
Desculpa, só existe para quem não quer fazer. Não, para mim isso é muito claro. Quem quer fazer sempre dá um jeito. Sempre. E o time? Como é que recebe isso tudo, Ilva? Hoje você, essa energia, essa potência, como é que esse pessoal recebe? Outro dia eles me deram um feedback, viu? E aí? Forte. Forte? Mas, porque eu trabalho essa cultura dentro da escola e sempre busquei trabalhar dessa forma, que eu acredito que o feedback ele é importantíssimo para a evolução de qualquer ser humano. Em qualquer momento. Em qualquer momento. Então, o nosso aluno, a gente trabalha muito com a devolução, que ele precisa saber como é que ele está indo, ele precisa saber se ele está indo bem, se ele precisa melhorar, no que ele precisa melhorar. Então, a gente tem essa cultura do feedback muito enraizada dentro da escola. Tanto que o meu time de líderes me deu um feedback, né? E agora eu quero contar uma história aqui que eu lembrei, que eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente, na posição de líder, de dono, a gente tem medo. A gente nem se permite ouvir o que o colaborador tem a falar pra gente. Primeiro que a gente acha que muitas vezes ele não tem esse direito de opinar a nosso respeito, né? Há alguns anos eu fiz uma... Eu não tinha líderes na escola, mas eu tinha pessoas chaves. E eu pedi para 3 pessoas chaves me avaliarem, através de um formulário. Massa, essa ferramenta. 4 páginas. E elas me avaliaram e me entregaram dentro de envelopes amarelos. Robinho, sabe quantos meses... Não, agora eu te dei uma dica. Sabe quanto tempo eu levei para abrir os envelopes? Bom, pela forma que você me falou, você tava com medo de abrir, né? O envelope. Eu levei 3 meses. Tá com brincadeira. Para abrir os envelopes. Isso prova que eu não sou uma pessoa ansiosa. É. Eu levei 3 meses para abrir os envelopes. Isso é orgulho. Eu tinha medo. É? Orgulho. Aham. E quando eu abri, eu li, e eles foram tão maravilhosos, assim. Quando eu falo maravilhosos, não só me elogiaram, não. Trouxeram pontos que eu precisava melhorar, mas de uma maneira tão gentil, uma maneira tão bacana, né? Que aquilo só me ajudou a evoluir, né? E desde lá eu falei, poxa, é legal a gente receber feedback. Inclusive eu, que sou a dona, eu não sempre vou estar certa, eu tenho coisas que eu posso melhorar. E aí agora, recentemente, a gente teve esse momento de novo. E eu acho isso extremamente importante. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tento trabalhar com o meu time de igual para igual. Né? Eu estou ali do lado deles. Pego na mão, vou lá, faço junto. Ontem fui lá, desci, sentei com uma pessoa que ela faz uma planilha. Falei, como é que você faz isso? Vamos fazer junto? Vamos melhorar aqui? Vamos mudar? Vamos fazer? Então, eu sou muito do fazer junto, sabe? De pegar na mão e vamos lá. E o feedback constante. Né? Ó, vamos melhorar nisso? Isso aqui você está indo muito bem. Eu gosto muito disso. Desenvolver pessoas. Eu assim, Robinho, as pessoas que me conhecem sabem disso, eu acredito muito nas pessoas. Não, o que você está me falando, eu estou conhecendo mais fundo hoje, né, a Wizard, mas o que você está me falando aqui só reforça aquilo que eu vejo em você já. Entendeu? Então, eu pergunto essa forma de receber, porque muitas vezes, na forma que muitos... isso vai mais uma falta de conhecimento. Mas você quer passar de qualquer forma. Por quê? Porque é teu perfil. E o teu perfil não é que está diminuindo a pessoa, mas quer que a pessoa cresça. Com certeza. E muitas vezes a pessoa, por uma crença dela ou um estado emocional, ela pega aquela informação que você está pegando e coloca como um diminutivo para ela. E não é isso. Não. Você Não. quer que levanta, Exatamente. não é que baixa. É por isso que muitas vezes você é direta também. Uhum. Sim. Certo? Porque você quer que resolve logo. Sim. Eu sou desse jeito também, sabia? Eu quero que resolve. Ó, faz Exatamente. isso. Não bota o pé aqui. Não faz desse jeito. Faz desse jeito aqui que vai dar certo. Robinho, e eu acho que quando a gente deixa de fazer isso, é porque a gente desistiu da pessoa, Sim. né? Então, assim... Você já fez isso? A gente desiste às vezes, né? Mas depois de tratativas. Sim, sim. Eu sempre faço isso. Olha, vamos lá, vamos conversar uma vez, vamos conversar 2. Novos erros a gente trabalha. O que Os não, velhos. né? Aí a gente precisa reavaliar. Mas acho que assim, você dar feedback, você conversar, você trazer para a mesa, é você acreditar que as pessoas podem melhorar, né? Eu gosto muito de contar alguns casos assim lá na escola de pessoas que eu contratei. Por exemplo, eu contratei uma pessoa uma vez que ela era, inclusive, minha amiga. De quando eu cheguei em Balsas, nós trabalhamos num lugar juntas. E quando eu fui contratá-la, eu falei para ela brincando, eu falei assim, mas
eu não sei se eu te contrato, porque você nunca foi pontual no outro lugar que a gente trabalhava, né? E com muita liberdade, assim, brincando, eu falei pra ela, e aqui não rola, porque você sabe que eu sou extremamente pontual e pra mim isso é um sinal de respeito. Robinho, ela trabalhou quase 4 anos com a gente, ela nunca atrasou. E no outro trabalho ela atrasava muito, mas com a gente ela nunca atrasou. Olha só o poder Do ambiente, da cultura que a gente da cria. cultura, a comunicação. Né? Exatamente. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar que na Wizard a gente tem um time muito engajado, um time muito comprometido. Leal. Por exemplo, eu que tenho pressa das coisas, qual que seria o tempo hoje para me aprender inglês? Para você aprender inglês Conversar fluentemente, pra gente... Olha, então eu vou te dar um dado. Para a gente ser fluente em qualquer idioma, há um estudo que diz que a gente precisa ter no mínimo 1000 horas de contato com esse idioma. Para eu poder falar desde a minha rotina diária até do que está acontecendo com China e 1000 Estados horas. Unidos. 1000 horas com China e Estados Unidos hoje. Então eu tenho domínio para falar sobre tudo. O que a Wizard te propõe? A Wizard te propõe que a cada finalização de livro você vai atingir um nível linguístico com uma capacidade de abordar determinados assuntos, né? Então, se você fizer hoje um livro da Wizard, que são 70 horas, tá? 70 horas de inglês. Eu acho engraçado é o tal do vendedor. Ele sempre vem com um pitch de venda. 70 horas de inglês. Que você, se você fizer em 2 horas por semana, você vai levar 1 ano para fazer 70 horas de inglês. Isso se você entrar num grupo tradicional, né? Então, ao final deste 1 ano, a gente vai estar falando sobre tua rotina, sobre o que você gosta e não gosta, sobre o que você faz, o que você fez ontem. O dia a dia, conversa do dia a dia. Sim. Você vai poder viajar para os Estados Unidos, você não vai passar mais fome, você vai no restaurante, você vai conseguir pedir sua comida. Ao final do segundo livro, aí a gente já vai para o mercado profissional. A gente vai começar a te capacitar para você falar futuro, passado. Então, assim, com 2 livros da Wizard, você já consegue ter 2. um domínio muito bacana. 2 anos. A gente oferece 6 ao total, para adultos, né? Sim. 6 livros. Eu te falei que você vai fazer em 6 anos, por quê? Porque geralmente o que nós oferecemos, o que encaixa, o que você consegue encaixar na tua rotina, um adulto que trabalha, são 2 horas de inglês por semana, né? Mas a gente tem possibilidade de você fazer inglês todos os dias. E com isso, você consegue fazer 2 livros dentro de 1 ano. Né? É puxado, viu? Essa rotina nossa. Exatamente. Então, por isso que você tem que ver o que se adequa à sua rotina. Eu falo pra você, eu sou estudante de italiano. Eu estudo 2 horas por semana. Por que você faz italiano? Porque eu quero falar italiano. Simples. Simplesmente por prazer. Porque Tá. E porque eu sou cidadã italiana também. É? Eu sou. Porque, assim, vamos lá, italiano mesmo, né? Você não vê uma empresa... Difícil. Quem é a empresa aqui? Pra mim, o italiano é um hobby. É um hobby. Você sabe que Italiano é muito... É chique, né? é chique. É. E como fala das minhas origens também, né? Eu acho isso muito bacana. Mas Robinho, você sabe que estudo de qualquer idioma faz muito bem para nossa saúde mental, O tá? cérebro, eu sei disso. Prevenção de Alzheimer é comprovado, Sim. né? Desenvolvimento da memória. Então, o estudar qualquer idioma faz muito bem. É assim, ó, vamos lá. Qualquer instrumento e qualquer idioma diferente daquele seu. Exatamente. Já vai evitar muito problema. Exatamente. Nós temos agora um aluno com 73 anos estudando inglês com a gente. Coisa mais linda do Mas mundo. Que massa, viu? Né? Tu é doido. Nós temos uma outra aluna que agora ela estudou conosco 2 idiomas. Ela já dominava 2 e agora ela está no 5º idioma. Olha que coisa linda. Rapaz. Então, assim, Robinho, só que qual que é o grande desafio? Eu falei lá no início e vou voltar a falar para você. Todo mundo aqui nessa sala sabe o quanto falar inglês é importante, né? Mas quem fala? Mas por que vocês não estão estudando inglês? Você sabe por que eu vou falar inglês? Falar inglês. Primeiro, que eu quero ir e ter um rolê diferente. Ir lá nos Estados Unidos e bater papo. Uhum. E por que eu quero aprender o inglês? Estou perdendo muito conteúdo. O conteúdo mais massa que tem é inglês. Você conhece Grant Cardone? Grant Cardone? Não. Não? Eu vou te mandar o link do Me livro manda. dele. Você vai se identificar demais.
Muito conteúdo massa. Aí eu tenho que ficar- Vendas. O livro dele que eu li agora, o último, é Seja Obcecada ou Seja Mediano. O título é esse. Ele é um dos fera em vendas nos Estados Unidos. Então, assim, você ir lá e poder assistir uma palestra dele sem tradutor, Tá. Como é que eu estou para fazer um curso em Harvard, tá lá. Como é que eu vou? como é que você vai se você não fala inglês? Você pode até ir, deve ter, mas você não vai viver a experiência. O que eu te falei antes é experiência, é você saborear assim, ó, por Eu vou inteiro. morder essa mesa agora. É você saborear por inteiro. Ninguém vai te contar nada, você vai ouvir e falar, eu ouvi. Dá vontade de sair mordendo essa Eu mesa entendi. agora. É doido, bicho. Mas é. Não saia, não. Saia com a matrícula Não, feita. mas eu tô falando a energia que fica. Porque tem... E isso cada vez vai reforçando mais, porque eu sei que tem que fazer e cada vez vai reforçando mais a responsabilidade de querer mais, de buscar mais. Só que sabe, Robinho, você já começou a estudar inglês alguma vez? Sim, eu iniciei. Por que você parou? Eu parei porque foi questão de tempo mesmo, certo? Porque, tempo? Foi o tempo, né? Eu comecei. E assim, o professor também, foi o tempo, o professor também, eu não estava muito linkado com ele. Mas hoje, conhecedor do cérebro, do cérebro humano, do jeito que você conhece, do comportamento humano, Sim. você acha que foi de fato o tempo que fez você parar? Não foi, naquela época não, mas naquela época foi por causa do tempo. Mas foi uma autossabotagem mesmo. Certo? Eu fui... Porque a gente fala que a gente não tem tempo só como uma desculpa. E hoje eu tenho que fazer esse tempo hoje. Eu vou Claro fazer esse que tempo sim. para poder. É quando você escolhe as suas prioridades, você consegue executá-las. Agora você imagina o tanto de coisa que eu tô perdendo por causa do inglês. Uhum. Eu acabei de te falar aqui de curso que eu tô perdendo muito massa, eu sei. Aí o trabalho que eu tenho para ficar traduzindo, um rolo danado, eu boto em aplicativo, baixo o curso, moço. Então Pronto. isso aí é uma perda de tempo muito grande. Aí o que eu tenho que fazer? Começar, né? Novamente, a né? gente precisa, exatamente, a gente precisa dar o primeiro passo, né? E sabe, entender, Robinho, que assim como qualquer outra coisa que a gente vai aprender na vida, não é do dia para noite. Esse é um problema muito grande hoje, e você sabe que isso é em qualquer Sim. aspecto, o imediatismo. Poucos, ou quase ninguém, tem a paciência e a capacidade de compreender que tudo custa. E quando eu falo custa tempo, custa dedicação, custa esforço. A gente não aprende de inglês do dia para noite. Se você agora der um Google e pesquisar, eu quero aprender inglês rápido, você vai encontrar várias empresas te vendendo isso. Mas vamos ser fatídicos e realistas. Você não aprende inglês do dia para noite ou matemática financeira do dia para noite. Demanda esforço, demanda dedicação, demanda tempo. Eu falo sempre, tudo que é imediatismo, você vai perder. Exatamente. Qualquer coisa, qualquer recompensa que for rápida, você vai perder. Só que é isso, poucos querem hoje se dedicar. Quando a gente fala assim, olha, a gente tem 6 cursos, 6 livros de inglês que você pode fazer, ou em 3 anos ou em 6, tudo vai depender do quanto você vai se dedicar, quantas horas você tem disponível. E aí as pessoas começam, no primeiro ano empolgadas e tal, no segundo ano, daí vão perdendo a energia, porque, poxa, não tenho tempo, porque outras prioridades surgiram. Se, por exemplo, eu não puder ir lá na parte física. Nós temos inglês online. Ou a gente te atende em company, que nós chamamos. A gente vem até aqui e te entende. E olha só que bacana. Desde a pandemia acelerou um pouco o nosso processo. Porque a Wizard já tinha uma estratégia de virar online também. Mas aí, com a pandemia, a gente acelerou isso. E hoje nós somos uma escola de inglês online. E vou te contar uma coisa. Fechei os dados essa semana. Wizard Balsas, a escola online de Wizard Balsas, de 2023 para 2024, cresceu em 183%. É mesmo, menina. Que massa, viu? Nós crescemos muito no online. Temos um objetivo para esse ano. Tenho certeza que a gente vai atingir. Rapaz. Né? Não tem como não fazer inglês, não. Então, assim, não tem como. Olha que bacana. Eu tenho aqui, ó, na nossa escola online, a gente tem clientes de Mangabeiras, das fazendas aqui da região de Taço, de Alto Parnaíba. A gente tem aluno dos Estados Unidos estudando inglês com a gente, porque você pode estudar a qualquer momento do lugar que você estiver. E o nosso professor é ao vivo, viu? Não é aula gravada não, Robinho. Você já viu que o tempo todinho a mulher tá aqui só vendendo, moço.
naturalmente, né? Eu acho massa o tal do vendedor, que é um pitch por cima do outro, mano. Não tem como. Exatamente. Então, assim, a gente não tem mais desculpa. A gente tem ferramentas, a gente tem... E eu vou te dizer mais uma coisa. Ei, eu vou olhar pra aquela câmera lá e aponto o dedo e diz assim, ó. É só desculpa. Para com desculpa. Começa. E eu vou te falar assim, ó, mas... E eu falo isso com toda sinceridade. Se você não quer estudar inglês na Wizard, precisa não. Sabe, Robinho? Mas só estuda inglês. Porque nós temos uma grande população que deseja, mas fala assim, eu não tenho recurso financeiro. O YouTube te ensina de graça. Eu falo todo dia isso. Por isso que eu tô falando, você só não faz quem não quer mesmo. Porque se você quiser, você tem inúmeras opções para você estar estudando. Então, assim, aprenda inglês, sabe? Fala inglês. Eu falo assim, ó, o YouTube tá lá, certo? Você só tem que escavar as coisas, mas tá lá. Aonde você pega mais fácil? Pega aqui. Com certeza. A gente tem o caminho, a gente vai te guiar pelo caminho. Porque a gente pega na mão ali, ó. A gente sabe quem é o Robinho. A gente sabe se o Robinho veio às aulas, não veio às aulas. Vamos ligar pra ele, ó. Vamos repor aula. Vem cá. Exatamente. A gente vai pegar na tua mão, olha, tuas tarefas tá legal, você tá precisando de ajuda? Vamos fazer uma aula aqui pra gente melhorar essa dificuldade que você tá aqui. Então, assim, a gente faz essa parte de acompanhamento do aluno muito forte. Sim. Muito forte. Né? Que é o feedback. Né? Isso é Que é o massa. acompanhamento constante. Então, assim, a gente pega na tua mão e a gente te leva lá. Eu te garanto, eu aprendi inglês na Wizard. A minha mãe... A minha mãe, Robinho, assim, minha família, meu pai, sempre de condição financeira extremamente limitada. Muito limitada. E aos 13 anos eu saí de casa para estudar no Brasil, porque meu pai morava no Paraguai, morávamos no Paraguai. E eu fui estudar no Brasil, né? Morar em casa de tio, sabe? Cuidar de criança, dos outros, enfim. E meus pais nunca puderam, assim, me pagar, me mandar um dinheiro por mês, nada disso. Não existia, né? Tanto que eu comecei a trabalhar também com 13 anos. Mas, aos 16, eu morava em Foz do Iguaçu, e a minha mãe me mandava o dinheirinho do mês do inglês. Era o único dinheiro que minha mãe... Todo o tempo que eu morei fora de casa, foi o único dinheiro que minha mãe conseguia me mandar. Porque eu trabalhava, só que o meu dinheiro não dava para viver e pagar um curso de inglês. E ela disponibilizava desse valor? E olha só que coincidência, foi na Wizard. Na Wizard de Foz do Iguaçu, eu comecei a estudar. Rapaz. E eu lembro como se fosse hoje, porque como eu estudei no Paraguai a gente não estudava inglês. Então, meu primeiro contato basicamente com o inglês foi aos 13 anos. Numa escola municipal do Brasil. E daí, em cursinho, foi aos 16. Né? Comecei a estudar. E minha mãe me mandava aquele dinheirinho todo mês. Foi o dinheiro que a minha mãe melhor investiu nessa vida toda, em mim, né? Porque aquilo lá fez eu me apaixonar pelo inglês, através de um professor que marcou a minha vida. E aí, foi o que me possibilitou ir para a Europa depois. Quando eu fui para a Europa, eu já tinha 2 livros da Wizard. Tudo para poder... Toda não. Eu tinha só 2 livros da Wizard de bagagem. 2 livros só. Dos 6, eu só tinha 2. E aí, eu cheguei lá, imergi no trabalho, né? E aí, em 3 meses, eu tava falando inglês fluentemente. Assim, você tá de parabéns, porque a maioria, igual você falou, a maioria dos afiliados, né? Dos franqueados, sim. Dos franqueados, né? Não sabem inglês, né? Uma grande parte. Eu não sei te dizer em números, mas é uma grande parte, exatamente. Inclusive, a gente brincou aqui hoje, né? Não... Pede pra ela pra fazer uma dinâmica aí, pra aprender inglês fácil. Eu digo, moça, não sei nem se ela sabe inglês, cara. Cadona. Yes, I do. Mas, assim, é muito massa hoje isso daí, porque é um produto, você vende o produto, você é o produto, você viveu o produto. Quantos anos foi? Com 13 anos? 13 anos. Eu estudei 2 anos na Wizard, e daí eu fui embora pra Europa. Parte empreendedora hoje, vou mexer contigo de novo. Parte empreendedora e relacionamento. Linka os dois. O que trava dentro do relacionamento e trava dentro da parte empreendedora hoje? É difícil, né? É difícil, porque o meu esposo, ele sempre me incentivou.
ele vê a importância do meu trabalho, sem sombras de dúvida, mas ainda assim, às vezes, ocultamente, há uma concorrência, né? É mesmo, menina. Por tempo, pelo tempo. Massa, né? Pelo tempo, né? Pelo tempo, pela dedicação, né? Então, assim, você conseguir... Eu acho massa essa questão da identificação. Você identificar aquilo dali e quando você vai identificando, você vai se readaptando. E o negócio ele vai acontecendo. Mas tem que identificar. Mas é um desafio, né? É louco o negócio, né? Não dá pra parar, não. É um desafio. E eu te digo assim, ó, é impossível, seria impossível para mim, ou é impossível para outra mulher ocupando um lugar parecido ao meu, executar tudo se ela não tiver o apoio do companheiro. Impossível. O incentivo que tá junto ali, né? O incentivo, a compreensão, o entender que por muitas vezes a prioridade naquele momento vai ser o trabalho e é o trabalho que está precisando demais da tua atenção. Sim. Então, assim, é preciso muita compreensão e companheirismo. Hoje eu falo assim, ó, que um dos pontos importantes aí chama-se comunicação. A comunicação, tanto dentro da parte empreendedora como na parte também do relacionamento, isso aí resolve. Vou te falar aí que seus 99%, 1% você coloca em ação o negócio. Mas eu vejo que isso aí é um desafio, principalmente para a mulher também, porque eu vejo que a mulher é sempre a parte mais vulnerável, mais sensível do negócio. Não tem como, não dá para vestir realmente um personagem masculino e dizer que não tem como. Mulher é só a essência, é mulher, ela é a parte doce do negócio e nunca vai ser a parte azeda, que eu falo o homem. Não tem como. E sempre vai ser a parte mais frágil, não tem jeito. Sim. Entendeu? Por mais que realmente está posicionada numa posição de liderança, mas é sempre mais frágil. Inclusive, esse podcast aqui hoje está mais massa hoje, né? Porque aí vem a Paula, entendeu? Mas aí a Paula é empreendedora, raça. E aí vem você, que é mãe também, e aí a gente começa a trazer mais, porque mãe é sempre sentimento também, mano. Não tem como. Certo? E isso mexe com todo mundo. E assim, essas ferramentas, por exemplo, que você usa, que para mim eu falo de ferramenta, mas é a parte natural de tudo. Da mãe mesmo, que você traz essa parte da casa, da mãe e leva para dentro da empresa também, de auxiliar, de se dedicar, de realmente... E a sensibilidade, não, sabe, é outra Rubinho? coisa. Você passa... um exemplo aqui, quando as colaboradoras engravidavam na escola, eu sempre... Você tem quantas meninas lá com você hoje? Mulheres? O meu grupo é de 24 colaboradores, dos 24, 3 são homens. Nada contra, viu? Muito pelo contrário, Não, eu quero mais homens dentro da equipe. Sim, né? a questão Eles contribuem muito. Mas eu dizia assim, alguém engravidou, né? O departamento pessoal já providencia um uniforme, que era uma bata, né? E uma leg. E esse era o uniforme que seria usado pela gestante, né? Depois que eu engravidei, Foi massa, velho. eu voltei e falei, gente, quem engravidar aqui, usa a roupa que quiser. Usa a roupa que você quiser. Porque agora eu entendi o quão desconfortável é algumas roupas para... Então, assim, essa sensibilidade que você ganha com a maternidade, é só a maternidade que traz. Eu te falo, a acessibilidade que você ganha é com a experiência do negócio. Eu vou até... Uma historinha rápida aqui. Uma amiga minha, ela é de São Luís, ela é diretora do hospital. E ela passou por um problema clínico, ela foi entubada. Ela nunca tinha passado por essa experiência. Então essa experiência trouxe uma nova experiência para ela e ação. Ela foi entubada e ela levantou, ela foi acordada, né? Acho que depois de uma semana. Quando ela acordou, ela disse, precisamos mudar mais rápido a forma de entubar os pacientes. Olha aí. Olha só. Você tá vendo? Ela foi entubada e não tem condição. Eu estava ouvindo tudo que vocês estavam falando. Precisa ter uma comunicação mais assertiva, mais clara e deixar o paciente mais confortável, porque desse jeito aqui não tem condição essa loucura, moço. Vocês vão deixar o povo doido. Olha que interessante. Só vive quem sabe, só sabe quem vive, né? Sim. Exatamente. Rapaz, que negócio louco. É. E, Ilva, o que é inegociável hoje? Dentro da parte empreendedora e do relacionamento. Nós estamos linkando tudo hoje, Bom demais.
Inegociável? Bom, a gente diz que a gente tem que responder com a primeira palavra que vem na nossa cabeça, né? Eu acho que pra mim é honestidade. Então acredito que vai dentro das duas linhas, né? Duas linhas. Honestidade, A gente verdade. tem que ser honesto, a gente tem que ser verdadeiro. Eu falo pro meu time isso o tempo todo. Agora de manhã, a gente estava fazendo seleção de um novo colaborador que a gente está com uma vaga no comercial. E eu dizia isso para eles. A gente quer pessoas que se juntem à nossa missão. Porque quem está dentro da escola tá para transformar a vida do outro. Né? O nosso objetivo final não são os cifrões. E sim, de fato, o impacto que a gente faz na vida dessas pessoas. E eu entendo que os cifrões virão simplesmente como uma recompensa. Sim. Né? Então, a gente tem que ser honesto no que a gente faz. A gente tem que ser transparente. Transparência é um dos valores da Wizard, né? E porque é meu, né? A gente tem que ser claro, honesto, verdadeiro no que a gente faz. Pancada. Sem sombra de dúvida. E falando em honestidade, em verdade, você me fez um desafio antes, ficou meio assim, mas se você quiser eu topo, viu? Eu ensino vocês a falar aqui em inglês em 3 minutos. Vamos. Querem? É claro. Vocês participam? Porque a única coisa que eu preciso é que vocês participem, tá? E todos juntos, em uníssono, que a gente chama na Wizard. Pode ser? Pode. Estamos prontos. Então tá. Então falem depois de mim. To eat. To eat. To eat. To eat. Comer. Comer. Ok. Agora, como que eu digo comer é to eat? Ok? Falem depois de mim. To eat. To eat. Como que é comer? To eat. Mais uma vez. Como é comer? To eat. Muito bem. Agora, falem depois de mim. I. 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 I eat. I eat. I eat. I eat. Como é que é eu como? I eat. Mais uma vez. Eu como. I eat. Good. Falem depois de mim. Bread. 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 Como que é pão? Bread. Como que é pão? Bread. Ok. Agora falem depois de mim. I eat. I eat. Eu como. Eu como. Né? Você. I speak Portuguese. You English. Ok? Pronto. Como é que é eu como? I eat. Todos juntos? I eat. Eu como pão. I bread. Falem depois de mim. I eat. I eat. Eu como. I Todos juntos? Eu como. I eat. Eu como pão. I eat bread. Beautiful. I eat Bread. bread. Agora mais um. Falem depois de mim. Butter. 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 Como é que é manteiga? Butter. Mais uma vez manteiga? Butter. Butter. Ok. Falem depois de mim. Bread and butter. Bread and butter. Bread and butter. Bread and butter. Pão e manteiga? Bread. Falem depois de mim. Butter. butter. Vamos usar a pronúncia britânica para facilitar. Butter. 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 Ok. Então, falem depois de mim. Bread and butter. Bread and butter. Bread and butter. Bread and butter. Como é que é pão e manteiga? Bread and butter. E como é que era eu como? I eat. Todos juntos, como é que era eu como? I eat. Good. Então, falem depois de mim. I eat bread and butter. I eat bread and butter. Como é que eu digo, então, eu como pão e manteiga? I eat bread and butter. Pronto. Quantos minutos? Eu até parei pra ficar ouvindo esses meninos. Robinho. Os caras... Robinho, é assim que a gente ensina inglês na Wizard, entendeu? Eu quis mostrar pra vocês rapidinho. Rapaz. Obrigada. Eu quis mostrar pra vocês rapidinho que essa é a metodologia da Wizard. A gente ensina vocabulário, a gente ensina verbos, e aí a gente vai fazendo vocês Vai juntarem. linkando. Você viu que rapidinho deu pra vocês entender, deu pra vocês, ó, eu como pão e manteiga. Vocês conseguiram falar uma frase em menos de 3 minutos. E é essa metodologia que a gente usa na escola no dia a dia. Por isso que eu falo, na Wizard o aluno fala. No mínimo, essa prática que a gente fez aqui são no mínimo 100 práticas dessa por hora de aula. É isso aí. Parabéns. Obrigada. Reverência. Negócio. Top, viu? Obrigada. Ilva, mas você quer deixar uma... Deixa aí pro pessoal e
Faça seu pitch. Você passou 1 hora já fazendo pitch o tempo todinho. Se você quiser fazer mais um agora de venda. Não, assim, sobre o inglês, eu vou só repetir o que eu disse lá no início. O inglês vai te dar um lugar diferente no mundo. Eu sou prova viva disso, né? Então, não perca mais tempo. Comece a estudar inglês. Fala assim, ó. Robson, não perca mais tempo. Robson, não perca mais tempo. Eita. Entendeu? Não brinca mais contigo, não, com o teu tempo, Sentimento. sabe? Vergonha. Coloca mais valor, né, ao teu tempo dedicado. E outra coisa que eu quero dizer, que eu gosto muito, é o meu lema de vida, que o esforço vence talento. Tem muita gente que fala assim, eu não nasci para aprender inglês, não nasci para falar inglês. Tá escutando vocês, né? O que eu falo aqui todos os dias. Eu já tentei, não consigo. Já tentei várias vezes, não dá certo. Você só não esforçou, não se esforçou. Levou pra arrumar? Sim, senhor. Você só não se esforçou o suficiente. Porque o talento não vence o esforço. Quem vence é o esforço. Quem vence é o esforço. Eu falei pra vocês que até os 13 anos da minha vida, eu nunca tinha tido contato com inglês, porque eu estudava no Paraguai. Você tem quantos anos hoje, Ilva? 38. 38. Eu não estudei. Então, meu primeiro contato com inglês foi aos 13 anos. E eu sempre fui uma boa aluna, modéstia à parte, mas em inglês eu não ia bem. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Quando eu comecei a estudar na Wizard, eu falei, não é tão difícil assim. E eu passei a me esforçar. Então, eu me esforcei e hoje o inglês virou um negócio da minha vida. Então, gente, ninguém nasce com talento, não. E é um negócio rentável, né? Exatamente. É só a gente se esforçar, a gente consegue tudo. Tudo. A gente Qual consegue. é o número de hoje, faturamento? Dá pra falar? Prefiro não. Eu posso te falar hoje em número de alunos, tá? Sim. Hoje o nosso número de alunos, no ano passado nós beiramos aos 700 alunos e agora a gente está em torno de 600 e poucos alunos, né? A meta, nós não tínhamos, nesse ano que passou, a gente passou o ano todo basicamente em construção, ampliação. Prédio massa lá, né? E a gente continua construindo nos fundos, então agora nós temos estrutura para 1.000 alunos e é nesse número que a gente vai chegar. Top. Somos a única escola de inglês em Balsas hoje. Única escola de inglês, né? Zerou o jogo. E não por ser a única, eu sempre sou muito modesta e sempre minha equipe sabe muito bem disso e não me deixo mentir. Cuidando do nosso jardim, que a gente faz a diferença, não é olhando pro concorrente de maneira nenhuma. Eu acho a concorrência muito saudável, modéstia essa parte de novo, mas eu acho importante. Mas liderando o mercado hoje, não é porque lideramos que a gente vai deixar de fazer o que a gente faz ou a gente vai fazer menos. Muito pelo contrário. Pau na máquina. Melhora o tempo todo. Dedicação ao cliente, né? Dedicação, exatamente. E como já é esse caminho que a gente segue, eu vou te pedir, a gente faz esse pedido aqui, mas deixa aberto. Hoje eu não vou deixar aberto. Eu vou pedir para você e vou direcionar você. Nós precisamos de uma indicação de uma mulher. Que você indique uma mulher pra gente, pra sentar aqui com a gente. Uma mulher? A mulher que realmente tem história massa e que ensine também. Eu de cara eu penso, eu tenho 2 pessoas, né? Mulheres. Eu tinha pensado num homem, na verdade, que eu ia falar pra ti dele. Você tinha pensado num homem? Uhum. É porque eu admiro ele demais. Não? Não, né? Não. Mas um dia vocês, vocês lembrem dele, dia que vocês quiserem. Os meninos estão falando aqui, ó. Não, a mulher. A mulher. Não, tá bom, eu vou falar o nome de 2 mulheres. Não, é uma mulher. É só uma? É uma mulher. Hã? Eu fiquei sabendo, me contaram. Uma mulher. Então, eu acho que vocês trazem a Marta Salib. Tá aí. É que eu ia trazer 2. Eu tenho uma outra amiga empresária que ela é uma máquina. Ela é uma máquina. E aí eu pensei nela também. Né? Marta, né? Marta Salib. Ela é empresária, ela é professora, ela é colega minha no Cicobi também. Mas um dia lembrem do Rogério. Qual Rogério? Da Casa da Cerâmica.
eu vou fazer um pedido para você de coração, certo? De coração que eu vou te falar. Inclusive, o Rogério era para fazer a abertura disso aqui, certo? O Rogério é meu amigo demais. Eu tenho que me policiar para mim não sentar com o Rogério, porque quando eu sento com ele, eu vou lá e nem aviso. Aí a gente passa 1 hora conversando, eu tenho que ir embora 2 horas e a gente tem coisas a fazer, e aí eu evito sentar. Então você pode fazer esse pedido para ele também, que eu vou mandar para ele esse pedido de você. Rogério, por favor, porque o Rogério tem uma história massa. Ele é um cara inspirador. O cara tem uma história top e assim, ó, você não é a primeira pessoa que senta aqui e fala do Rogério. Já chamei o Rogério 1000 vezes, certo? Eu vou ligar aqui pro Rogério aqui. Pois liga. Vou ligar aqui agora pro Rogério. Ligue agora. Vou ligar agora pro Rogério. E aí ele vai falar não pra gente de novo. Porque as pessoas pensam, e o Rogério? Não, o Rogério, ele não quer vir. Deixa eu ver se ele atende até de vídeo. Rogério. Ligando pro Rogério aqui agora. Ó o Rogério. Olha aqui, ó. Bom dia, meu caro. Tudo bem? Olha aqui. Sabe o que que tá acontecendo? Ó, sabe o que que tá acontecendo aqui? Várias pessoas já vieram, Rogério. E falam o seu nome pra você vir aqui no podcast, no Comando Empresarial, contar a sua história. Eu vou. Mas, não, vai quando? Rogério, vai quando? Ele me pediu uma indicação. A primeira pessoa que eu falei, que eu já tinha na cabeça, falei o Rogério. Falei, não, mas tem que ser uma mulher. Falei, mas o Rogério. Não, é uma mulher primeiro. Mas que dia? Que dia? Que dia, Rogério? Rapaz, eu vou marcar essa data. Olha, ó, tá vendo? Você marca. Você marca. Não, só se eu for buscar. Robinho, tu acredita que eu sonhei com isso, bicho? E o sonho tava aí, juro, rapaz, chega me arrepio. Rogério, você é um cara inspirador. Você pode contribuir muito. Você pode inspirar outras pessoas, Rogério. Venha, ó. Bota a marca. Use o microfone. E Ilva, faz o seguinte, você coloca a data pra ele. Eu coloco a data? É, É todo dia? vai toda semana, né? Você coloca aí. A gente grava. Rogério, dia 24 de abril? 24 de abril. Tem essa data na agenda aí? Ó, é pós-Páscoa, pós-feriado. Você já vai estar na cidade? Não vai ser o dia da palestra? Peraí, deixa eu ver aqui. Pois é, então vai ser que dia? Ah, 24 não dá? Dia 1º de maio. Não, 1º de maio não. Dia 8 de maio, Rogério. 24 de abril não dá. 8 de maio. 8 de maio. 8 de maio, pode? Impressão da porra. Eu vou decidir aí. 8 de maio, marcado então, Rogério. 8 de maio, agendado, Rogério. Eu vou decidir. Não, vou marcado aqui. Tá vendo aí, ó? Rapaz, quando bota o microfone perto de mim, a voz sai não. Moço, tá gravado o negócio aqui. Nós vamos... fique tranquilo, você tá junto com a gente. Você vai ficar bem à vontade, Rogério. Vai dar tudo certo. Tá bom? 8 de maio. 8. Deixa eu falar aí, esse aí sai quando? Amanhã. É, Amanhã, às 19 horas. a hora. 19 horas. Uhum. Beleza. Obrigada, Rogério. Tchau, um tchau. abraço. Tamo aqui. Pronto. Agendado. 8 de maio, o Rogério. E se vocês quiserem outra mulher, essa outra que eu disse, a Denise Oliveira. Conhece? Denise. É. De qual? Ela é visionária, É mesmo? ela tem garra. Ela tem um poder de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, como A ninguém. gente disse que ia fazer uma rodada com mulheres aí, né? Ela tem uma energia. Ela tem uma energia, Robinho. É mesmo. Eu falo pra ela, como assim? Como Que que você massa. consegue? Ei, Ilva, eu só tenho que te agradecer por essa sacudida de hoje aqui. Eu que agradeço. Pense numa sacudida, viu? Ó, Robinho, eu vou sair daqui com a tua matrícula feita, tá? Eu tenho que dar um jeito. Da equipe toda. Pronto. Olha, estamos com uma turma de mulheres em formação, que começa esse mês, porque as outras turmas já começaram, mas a turma das mulheres
Começa esse mês agora. É toda terça e quinta às 2h40. Não, horário de expediente? Mas É isso só aí. terça e quinta. Você não disse que está aqui para diversificar? Sim. Isso aqui é novo negócio. Você gosta de custo mais baixo? Com Certamente. qualidade? Certamente. Sim. Eu nem sei o valor que você paga de seguro hoje e eu te falo para você que eu consigo derrubar isso daí. É? Eu nem sei nem o número que você tem. Eu sei que de graça você não tá fazendo seguro de graça. Não. Você paga por isso. Uhum. E hoje eu consigo. Forte Via. Isso aqui é minha princesinha hoje. Se alguém perguntar para você assim, mas qual é o negócio do Rosa? Meu negócio é proteção veicular. Meu negócio é Forte Via. Então, você pode andar na cidade aí, você vai ver essa carinha por aí, mas tá bem aqui, meu negócio hoje. Isso aqui é um negócio que eu acredito. Então, a Forte Via hoje também é o que faz, é a base disso daqui hoje também, meu negócio. Então, tem vários negócios, mas isso daqui hoje é que eu tô gastando a minha energia. Seguro, Acredito. proteção veicular. Rosa, por que você gasta energia nisso daqui hoje? Imagina. O investimento do dinheiro não é meu. É bom quando a gente mexe com o dinheiro dos outros, né? Então, quando você sabe mexer no dinheiro, você aprende a mexer no dos outros, não no seu. Então, eu mexo no dinheiro dos outros. Isso aqui é muito bom para mim, que eu não preciso colocar meu dinheiro dentro. E tudo acontece de uma forma simples. Por quê? Trazendo qualidade, entregando qualidade, vivendo isso todos os dias. Então, eu já venho desde 2014, já venho com 11 anos já. As pessoas pensam assim, mas o Robson surgiu com isso agora? Não, já tem 11 anos que eu mexo com proteção veicular. É? E agora eu resolvi botar a cara mesmo no negócio. Porque eu aprendi que o produto principal é quem? Entendi. É eu, o produto. Por isso Entendi. que agora você... Mas, Forte Via. Bacana, muito bom saber. Pode deixar que a gente vai contar contigo. Tamo juntos Certamente. nessa. E muito obrigado pela sacudida de hoje. Eu que agradeço. Você mexeu com todo mundo aqui hoje. Obrigado pela essa energia que você tem, certo? Isso daí, canalizado no lugar certo, faz o regaço acontecer. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. E tamo juntos nessa. Beleza? Comando Empresarial, ficamos por aqui. Hoje foi o bicho. Hoje foi a energia, hoje foi doida, viu? Essas meninas. Mas tamo aí junto. Tchau, tchau. Combinado. Obrigada, viu? Obrigadão. Sucesso.